Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 12 vídeos que eu vou falar sobre ansiedade, os seus aspectos, os seus sintomas e exercícios muito simples, muito rápidos e muito eficazes. Se você fizer no prazo de 3 meses esses exercícios todos os dias, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, eu tenho certeza que os sintomas de ansiedade, aqueles mais elevados até os mínimos, eles vão cessar. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade nesse primeiro vídeo, e a cada vídeo eu vou abordar algo que se refere ao autocontrole, ao autodomínio, e que desse modo você vai criando consciência, vai criando consistência na sua vontade. No fim das contas é isso, né? É diante das circunstâncias a gente ter autocontrole, ter consciência, né? Estar presente naquele momento para a gente poder lidar com a ansiedade. Então, imagina que nós vamos subir 12 degraus. Imagina uma escada diante de você com 12 degraus, e a cada vídeo a gente vai subir juntos esses degraus, a fim de acabar com a ansiedade, tá bom? Muita gente se questiona e fala, afinal de contas, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é que uma exaltação do espírito, essa inquietação que a gente sente, esse descompasso que acompanha as nossas atividades, os nossos pensamentos, e que nubla, como que um dia nublado, e que a gente não consegue ver o que está ao longe. A ansiedade, ela deixa tudo nublado, né? Geralmente ela nasce de um temor, de um medo ou de um desejo excessivo. Um temor, geralmente, depois, no próximo vídeo eu vou falar das vários tipos de ansiedade, mas, por exemplo, depois de um acidente de carro, a pessoa, então, ao lembrar daquela situação, fica ansiosa, sente medo, fica ansiosa, e, enfim, que em determinados aspectos da vida a coisa não acontece, né? A ansiedade tende a alterar os nossos sentidos, então aí entra um desejo excessivo, um desejo de autocontrole, um desejo de suprir aquele apetite que a gente tem, que está ali sendo mostrado para nós como apetite, mas na verdade tem outras coisas por trás disso, essas compulsões, né, alimentares, compulsão por bebida, enfim, todos esses aspectos que entram nos sentidos, né? A gente fica com a visão alterada. Tem um padre que eu gosto muito, chama-se Narciso Irala, e ele fala que muitos casos de hipertrofia, astigmatismo, miopia advém da ansiedade, né? Porque o nosso cérebro, quando fica em estado ansioso, ele fica como que inflamado. Então as nossas sinapses, elas não chegam até, o nosso cérebro não gera, não funciona, não trabalha do modo como devia. E aí a resposta a isso é essa alteração que acontece, né? E essa alteração, ela pode acontecer na nossa visão, na nossa audição, no nosso olfato, no nosso paladar. Pergunta para o ansioso, quando está num nível de ansiedade muito grande, qual o sabor da comida? O ansioso não vai saber dizer, porque come muito rápido, come sem pensar no que está fazendo, né? E a ansiedade, ela faz isso, ela altera as coisas, ela altera os sentidos, né? E outra coisa, a ansiedade, ela dá aquela a sensação de que a minha vida está acontecendo, mas na verdade eu não estou saindo do lugar, eu não estou conseguindo fazer nada, né? Eu não consigo começar e terminar uma atividade, por exemplo. Eu não consigo organizar o meu dia, eu não consigo priorizar as coisas, né? Eu acho que tudo é importante, quando na verdade a gente vai falar sobre tudo isso, e eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? De um modo muito prático, quando que a ansiedade ela torna-se um problema? Torna-se um problema quando ela não permite eu realizar coisas simples, né? As atividades do meu dia, por exemplo, né? Quando eu não consigo nem sequer organizar o meu dia, né? Eu não consigo sentar para organizar o dia, porque como a gente hoje tem uma vida muito acelerada, muita informação, muita coisa chegando ao mesmo tempo, de verdade, né? A gente tem muita coisa para fazer mesmo, e ao mesmo tempo vivemos confinados, vivemos trabalhando com vários aspectos ao mesmo tempo. É normal que a gente
se altere, que a gente fique ansioso. Então a gente precisa dedicar-se um tempo para organizar as coisas, organizar a nossa vida, organizar a nossa semana, com o intuito de amenizar isso, com o intuito de algum modo, poder prever certas coisas, porque de fato a gente não tem nada nas mãos, né? O futuro a Deus pertence, o dia de amanhã não chegou ainda, mas eu posso, organizando as coisas minimamente, prever certos desvios e assim manter as coisas em ordem dentro de mim, fora de mim, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria tocar, assim, de que você pudesse sentar, pegar um papel e uma caneta e escrever qual é o momento do dia em que você fica mais ansioso. Se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Depois que você fez isso, você vai escrever quais são as tarefas que você precisa desempenhar todos os dias. Então, todos os dias eu preciso levantar, arrumar a cama, tirar o lixo do banheiro, trocar as crianças, enfim, preparar o almoço. Você vai listar todas as atividades que você precisa, porque aí você consegue, listando, você consegue ver aquilo que é prioridade, porque às vezes a gente quer, por exemplo, limpar o banheiro todos os dias, mas isso não é prioridade. Né? A gente às vezes coloca muitas atividades no nosso dia e é claro que a gente não vai conseguir fazer, né? E é claro que vai gerar ansiedade, é claro que as coisas não vão andar. Então, para você começar, se quer organizar as coisas, começa com o pouco, com o simples, para que a sua vontade fique robusta, para que a sua vontade fique forte e assim você consiga fazer mais coisas, aprenda a otimizar os processos, né? Esse é um ponto bem importante. Dito isso, 3 exercícios para acabar com a ansiedade e eu queria que você deixasse aqui embaixo, depois desse vídeo, quais são os aspectos, quais são as situações que mais deixam você ansiosa, tá? Que aí eu já tenho algumas informações para delinear o próximo vídeo, digamos assim, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro exercício é um muito comum, muito simples, que vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar, vão ouvir falar agora, que é o da respiração diafragmática. Gente, esse exercício eu tenho feito nos últimos 4 meses com frequência, todos os dias, e eu tenho estado uma outra pessoa, de verdade. Esse exercício me dá um autocontrole e uma presença muito grande, uma consciência do presente, daquilo que eu estou fazendo. Quando eu observo hoje as crianças de um outro modo, eu tenho conseguido amar as minhas circunstâncias, eu tenho conseguido, juro, gente, vou falar uma coisa pra vocês, mesmo quando as crianças estão fazendo birra, as coisas estão muito alteradas, eu consigo olhar para elas e entendê-las, sabe? Eu consigo enxergar aquela criancinha e pensar, puxa vida, como é sofrido não conseguir fazer as coisas, porque no fim das contas eles querem fazer, eles querem acertar, mas eles não sabem como, eles não conseguem, e eu tenho conseguido olhar para eles desse modo. Eu tenho conseguido amar eles mesmo quando eles estão fazendo birra, fazendo manha. Eu tenho conseguido olhar para eles e entendê-los, né? Que eles estão passando por um processo de descoberta, eles estão amadurecendo, né? Eles estão se desenvolvendo. Isso tudo é muita coisa mesmo, né? E o desenvolvimento deles, o desenvolvimento principalmente psicológico e emocional deles, é a gente, né? Quanto mais calmos, quanto mais controlados nós estivermos, melhor eles vão passar por esse processo e a gente mais ainda, né? O primeiro exercício, então, é o relaxamento muscular, é a respiração diafragmática. Por que isso é importante? Porque o nosso diafragma, que se localiza aqui abaixo das costelas, se você apertar aqui, ó, abaixo das costelas, você vai sentir que tem um músculo que se chama diafragma, que é muito conhecido para quem canta, né, entre os cantores. E ele é responsável pelo centro do nosso corpo, que é os músculos aqui do abdômen, aqui os músculos da lombar. E ele promove esse relaxamento em todo o tônus muscular.
Então, além disso, ele oxigena o nosso cérebro. Mais oxigenado está o nosso cérebro, melhor a gente consegue organizar as ideias, melhor a gente se mantém calmo e tranquilo. Então, esse exercício, depois você vai anotar no papel, você vai fazer 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, por 5 minutos. Então, são 15 minutos distribuídos em 3, de manhã, à tarde e à noite. Araceli, eu posso fazer deitada? Pode fazer deitada sem problema nenhum. Pode fazer em pé, pode fazer sentada, como você quiser, tá bom? Então, ele vai funcionar de que modo? Eu vou fazer para vocês aqui, para vocês saberem como é que ele vai, como é que é o exercício. É muito simples. Você vai sentar, vou fazer sentado, você pode fazer deitado também. Você vai sentar relaxadamente. Gente, lembra de relaxar os músculos do rosto também, os músculos da face, porque geralmente a gente fica tão tenso, tão irritado, que a gente fica assim, ó, a gente passa o dia inteiro assim. Então você vai relaxar os músculos da face. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Então nós vamos relaxar e você vai expirar, puxar o ar, expirar, né, deixar o ar entrar nos seus pulmões, e você vai fazer desse modo. Você vai soltar a respiração que faça esse barulhinho. E você vai soltar o ar até o fim, até você sentir que o seu abdômen ficou um pouquinho contraído. Gente, parece mágica, mas a gente termina muito mais tranquilo. A gente termina relaxado. Principalmente para quem tem problema de insônia, fazer isso antes de dormir, gente, é uma delícia. A gente não sabe respirar, a gente não consegue respirar. Percebe as pessoas quando estão muito nervosas, como é que fica a respiração? Ofegante. Depois termina com dor de cabeça, né? Depois fica ansioso, acorda de madrugada, perde o sono. Por quê? Porque o teu corpo está produzindo muito cortisol. O cortisol deixa você simplesmente ligado. E o que acontece? Quando você produz muito cortisol, o diafragma enrijece e não consegue fazer essa passagem de ar. Então, só prejudica. Façam esse exercício, por favor, de verdade. O último exercício é mudar o foco de atenção. Então, por exemplo, você está lá numa situação de muita raiva, o teu chefe te humilhou, o teu filho bagunçou toda a casa depois de você limpar, o teu marido brigou com você, gritou com você, enfim, ou foi o contrário, foi você quem fez isso. Você vai fixar o teu olhar numa cor, tá? Quando você estiver no meio do caos, assim, sabe? Você vai fixar o teu olhar em algum objeto que tenha uma cor vívida, como uma criança. Você já percebe? Antes de fazer esse exercício, perceba o modo como a criança vê o mundo. E aí depois, com esse olhar, você vai tentar imitar o olhar de uma criança sobre o objeto. E você vai pousar o teu olhar sobre esse objeto e vai ficar olhando, como se lá estivesse um anjo da guarda falando com você, como se você estivesse ouvindo vozes daquele objeto. E você vai ficar olhando para aquilo, como se você entendesse todo o funcionamento do objeto, entendesse tudo o que acontece no mundo. Você vai olhar para aquilo desse modo, tá bom? Gente, eu tenho certeza, de verdade, que se vocês fizerem esses exercícios com frequência, num prazo de no mínimo 8 semanas, vocês vão sair melhores, com certeza. Eu queria que vocês escrevessem aqui quais são se vocês gostaram, se vocês entenderam esses exercícios, se vocês têm alguma dúvida, que aí eu vou respondendo depois, tá bom? Eu espero de verdade que vocês saiam melhores e que a gente vai junto subir esses degraus para chegar no topo lá em cima, respirando bem, vendo tudo o que está acontecendo e tendo o controle da situação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.